A gente precisa preservar todas as esferas da vida da criança que são importantes para o desenvolvimento dela. Sim. Né? Que se, assim, tá preservada a convivência com a família, tá preservada a convivência com os pares, né? Com as outras crianças. Se a criança dorme bem, se ela tá indo bem na escola. Se tudo isso tá indo bem, porque o tempo, né? Tá adequado. Tá adequado. Começa agora Letrando, o podcast produzido pela plataforma de leitura Elefante Letrado. Neste episódio, Sheila Von Tobel, jornalista e fundadora da plataforma, conversa com a psiquiatra Laura Moreira e com o professor Bernardo Bueno sobre o tema Crianças Bem Conectadas. Olá, bem-vindos a mais um podcast Letrando. E o bate-papo de hoje vai ser com a Laura e com o Bernardo. Os dois são autores de um livro chamado Crianças Bem Conectadas. A Laura é médica e o Bernardo é professor da pós-graduação da Universidade da PUC aqui de Porto Alegre. Laura, Bernardo, muito bem-vindos ao nosso podcast. Obrigada por estarem aqui hoje conosco. Obrigado pelo convite. É um prazer recebê-los. Eu quero saber, crianças bem conectadas no mundo de hoje, onde tudo tem a ver com tecnologia. O livro tem relação com tecnologia? Essa é a grande questão, né? A gente partiu do princípio que a tecnologia está presente na nossa vida o tempo inteiro e que a gente precisava pensar um pouco sobre isso. Então não era... A gente queria partir de um ponto de vista de que a tecnologia não é... A gente não deve demonizar a tecnologia, mas tentar encontrar as melhores maneiras da gente se relacionar com ela. Só extraindo o que ela tem de melhor para nós. Isso. Sim, buscar o equilíbrio. E o que significa crianças bem conectadas? A gente demorou para chegar nesse título, né? Agora nem lembro quantos outros títulos a gente chegou a pensar. Foram vários. Mas o título é maravilhoso, porque a pessoa já sabe o que esperar na leitura. A gente chegou até a pensar em crianças desconectadas, porque era para ser até visualmente diferente, assim, o em outra cor, assim como né? O bem conectadas também tá. Mas desconectadas tinha uma... Não era bem a ideia que a gente queria passar, né? De que desconectado seria uma coisa boa melhor. ou ruim, Sim. essa coisa melhor ou pior. E crianças bem conectadas têm esse sentido, assim, né? De ter boas conexões, né? Não necessariamente conexões digitais. Não necessariamente conexões digitais, assim. Mas a gente tá falando de conexões digitais também. Mas como elas podem melhorar as conexões que a gente tem na vida real, né? Então, Sim. Na vida real não é esse termo, né? As conexões que a gente tem na vida presencial. Porque o virtual também é real, né? Sim, exatamente. Até porque desconectadas já nem tem mais como, né? Já nem tem mais. As crianças que estão nos dias atuais, todo mundo já nasce com um telefone por perto. Isso, a gente tá... E as crianças vêm, mesmo que as crianças não tenham seus dispositivos, né? Até uma certa idade, dependendo do esquema de cada família. Sim. Mas elas vão ver os adultos usando, vão ver as outras crianças também usando. Tá todo mundo conectado de alguma maneira. É uma realidade, né? Então... O que a gente precisa fazer é pensar como que a gente pode fazer para essas conexões serem benéficas, né? Serem boas conexões para todo mundo, né? Para os adultos e para as crianças. Os adultos dando exemplo e orientando as crianças aprendendo a fazer isso aos poucos, né? E me contem do livro, quais são os temas que o livro aborda e como é que está dividido o livro? Quais são os assuntos que a gente pode encontrar? Eu dei uma folhada aqui no livro e já vi vários assuntos super interessantes. Famílias e orientações para mídias digitais. Vocês tratam de alfabetização, questão de YouTube, Instagram, Facebook, redes sociais, sinais de alerta, apresentando tecnologia para as crianças. Tem vários assuntos, tem a história de uma família. Então, contem para quem não conhece o livro e gostaria de conhecer e gostaria de ler, contem um pouco do que vocês tratam. Acho que a divisão partiu das especialidades, né, dos autores e das autoras, né? Acho que a Laura pode falar melhor até da atuação de cada um de vocês como psicólogos e psiquiatras, né? E aí, a partir dessa conversa inicial que a gente foi separando os temas do livro. Isso, na verdade, assim... Todos nós trabalhamos com infância e adolescência, né?
Mas eu trabalhava bastante com criança pequena. Sim. Né? E a Laura, eu não falei, acho que na apresentação a gente falou, mas a Laura é médica psiquiatra e é especialista em crianças e adolescentes, Isso, né? Então, assim, eu trabalho bastante com criança e adolescente, bastante com criança mesmo, né? Então, eu trouxe mais a parte de infância, de desenvolvimento infantil e tudo, né? A Juliana trabalha bastante com famílias, né? E aí a gente foi juntando, até porque crianças sem… Juliana Potter, que também é uma das autoras do livro. Isso, até porque não tem como descontextualizar a criança da família, do ambiente, né? A Aline trabalha bastante com redes sociais e o Daniel trabalha muito com games, né? Então, a gente foi… Juntaram. Cada um falando um pouco mais, né? Sobre o que lida mais no consultório, enfim. Né? E o Bernardo fez o trabalho aí de juntar esse… eu entrei, eu sou escritor, né? Eu trabalho na PUC na pós-graduação em letras e coordeno a graduação em escrita criativa. Que legal. E também, só que eu tenho uma pesquisa na área de literatura e tecnologia. Então eu entrei com essa parte da pesquisa também, de organizar o conteúdo, de como é que a gente ia escrever cada parte, e até e começar a experimentar com cada capítulo pra gente… A gente tava com capítulos muito grandes e depois a gente foi dividindo em temas de acordo com a especialidade de cada um. E aí isso foi fazendo mais sentido. Então, as divisões ficaram mais ou menos assim. A gente começa falando sobre tecnologia em geral, e eu tenho um interesse bem grande na área de humanidades digitais, que é essa pesquisa na área de humanidades que usa tecnologia digital, né? E então a gente começa falando em geral sobre tecnologia e depois vai ficando um pouco mais específico para cada área. Então tem um capítulo sobre família, um capítulo sobre escola, um capítulo sobre games, sobre redes sociais. E aí a gente acabou depois incluindo, tem um glossário, uma lista de referências úteis para quem quiser se aprofundar mais depois. E aí o livro ficou nessas grandes áreas, né? Em cada capítulo também a gente vai acompanhando essa história de uma família que começou com um diálogo que a Aline escreveu entre um pai e um filho, que ela apresentou numa conferência. Criou essa situação ficcional, né? Que trata o que esse diálogo do pai e filho? Eles estavam… Era justamente… Começou com… Era um conflito que eles tinham em relação ao uso de tecnologia durante a pandemia. Então, o filho usando muito e o pai querendo… Isso, o pai desacelerar o uso. Querendo desacelerar o uso e tentando dizer assim… Mas filho, vai lá fora jogar futebol. Eles não tem como jogar futebol lá fora. Ninguém pode sair agora, né? E o filho estava nessa questão de ficava horas e horas conectado por causa das aulas. Durante a pandemia, aulas online. E daí depois ele queria usar também… Para diversão. Para diversão, para se conectar com os amigos. E o pai estava com dificuldade de entender essa situação. Então, tinha um diálogo entre os dois. E aí a gente expandiu essa família. Criamos os outros personagens dessa família. A mãe, a irmã mais nova, os avós. E aí tem um pedacinho da convivência deles ao longo de cada capítulo para exemplificar um pouco essas situações que a gente foi discutindo, né? Sim. E como é que vocês abordam o tempo de tela no livro? Esse assunto é trazido? Sim. Esse assunto eu acho que é super importante, né? Porque as pessoas se preocupam muito com… Afinal de contas, quanto tempo dá para deixar usar, enfim… Né? E existem recomendações claras, né? Da Academia Americana de Pediatria e tudo, né? Que fala mais sobre o início da infância, assim. Sim, né? Eu acho que a recomendação é 2 horas por dia, no máximo, a partir de 3 anos. 5 anos. 5. Né? Só que a gente pensa, assim, que é o que a academia preconiza também, assim. Que a gente precisa preservar todas as esferas da vida da criança que são importantes para o desenvolvimento dela. Sim. Né? Que se, assim, tá preservada a convivência com a família, tá preservada a convivência com os pares, né? Com as outras crianças. Se a criança dorme bem, se ela tá indo bem na escola, né? Se tudo isso tá indo bem… Né? E não tá atrapalhando. Exato, né? Então, é porque o tempo, né? Tá adequado. Tá adequado, né? E aí, a gente tem que ver a questão do conteúdo também, né? Que tá sendo acessado, que acho que é tão importante, quanto mais até, né? A questão do conteúdo para ver se é adequado para a idade, né? Se a criança tem capacidade de compreender ou digerir aquilo que ela tá consumindo, né?
E eu gosto muito como, acho que a palavra propósito acaba entrando muitas vezes na discussão, né? De qual é o propósito do uso da tecnologia naquele momento. Se é só para passar o tempo, é só para ficar lá rolando aquele feed interminável e fugir talvez até dos seus problemas, das suas questões emocionais e não fazer outras coisas, né? Deixar de conviver com os amigos, deixar de praticar esportes ou, enfim, fazer outras atividades. Hoje em dia, muitas crianças preferem ficar no computador jogando e até estão convivendo com outros amigos, com colegas, mas estão convivendo digitalmente. Sim. Né? Eu vejo que tem muitas crianças que preferem esse tipo de interação do que fisicamente. Sim. Eu acho que até onde isso é um problema, qual é o limite disso, né? A questão principal é qual é o propósito do uso, né? Tipo, tá usando a tecnologia para alguma coisa que vai estar acrescentando para sua vida, vai estar te aproximando de outras pessoas, vai estar aprendendo alguma coisa também, ou tá só passando tempo, né? E não sei se acho que a Laura pode complementar melhor do que eu. Eu acho que assim, do que tu perguntaste, o limite é sempre tênue, né? Então, a gente tem que pensar assim, aquilo é uma convivência que está complementando, enriquecendo a vida social da pessoa, né? Ou está vindo em substituição, né? De um convívio presencial, né? Porque assim, a gente pode pensar no meio digital como mais um ambiente, né? Mais um ambiente e não para substituto. Brincar. Isso, mais um ambiente para brincar, mais um ambiente para interagir, né? Claro que supervisionado, né? Bem selecionado. É mais um ambiente, é mais uma oportunidade, né? E o livro trata de alfabetização digital. Sim. Me contem um pouco sobre isso. A gente tem, mais pro final do livro, né, que a gente fala um pouco sobre alfabetização digital e letramento digital. Que são termos bem parecidos, mas que têm um significado diferente, né? Basicamente, é a diferença entre saber usar o aparelho e saber como usar o dispositivo e a tecnologia de uma maneira frutífera. Então, essa é a diferença entre a alfabetização e o letramento. Então, a gente já tem essas barreiras, né? A tecnologia tem muitas barreiras, né? Nem todo mundo tem acesso. Sim. Tem uma parcela grande da população no Brasil que não tem acesso à internet, não tem acesso ao computador. Foi uma coisa que a gente viu durante a pandemia, né? Muita gente sem poder acompanhar as aulas de uma maneira positiva, né? E daí a gente tem ainda... Para quem tem o acesso ao aparelho, tem que saber usar. Como é que usa um computador? Como é que usa um tablet? Como é que usa um celular? Como é que funciona, como é que liga, como é que carrega, como é que tu usa os aplicativos. Mas é diferente de ter um letramento, que é usar de uma maneira crítica, né? Eu vou pensar no que eu estou fazendo, no propósito do que eu estou fazendo, é saber diferenciar uma informação válida de uma informação falsa, é saber onde procurar as informações, onde fazer uma pesquisa com fontes confiáveis. Então, isso é uma coisa que eu acho que o nosso entendimento é que ainda está precisando ser muito feito, né? Precisa ser muito desenvolvido ainda. Nas escolas, nas famílias também. Porque tem uma questão geracional também, né? De ser... Essa é uma discussão bem legal, né? Da gente ser essa geração mais ou menos atual que está criando as crianças agora. Não teve uma educação digital, né? Não teve. Tem que fazer sua própria educação digital. Esse é um desafio muito grande. Laura, e tu como médica de consultório, o que tu mais recebe dos pais de queixas, por exemplo, com relação a telas, a jogos, a tecnologia? Tem muito isso no consultório ou não aparece tanto? Tem bastante. Né? Eu imagino de pais que não sabem como fazer, como lidar, porque é aquilo, não dá para ir contra a tecnologia, porque é um caminho sem volta, mas tudo tem que ter limite, né? Então, o que aparece de questões assim no consultório? Aparece de tudo. Acho que a questão que mais angustia é que acho que os pais gostariam, e seria ótimo se pra gente profissional também tivesse,
uma receita de bolo, né? Sim. De tanto tempo de tela, tais e tais aplicativos são Sim, legais. o que é seguro, o que não é seguro. Isso, né? Só que o que a gente vê na prática é que, assim, o que funciona para uma família não necessariamente é o que funciona para outra, Sim. né? Então, a gente tem que pensar situações muito caso a caso, né? Daqui a pouco uma criança que está pronta para usar, né? Para consumir um determinado conteúdo, né? Outras vezes da mesma idade não tá. Sim. Né? Então, assim, tem que ser tudo muito individualizado. Uhum. Né? Acho que uma questão também importante que aparece que existe uma ansiedade, muitas vezes, dos pais de exporem as crianças, né, mais cedo até, com receio de que elas fiquem para trás, sabe? Né? E não é assim, né? Acho que as coisas tendo o seu tempo, Sim. né? A criança precisa primeiro, tá? Quanto menorzinha, né? Sim. Do convívio, né? Quando que a criança vai aprender, é muito ligado com a presença parental, né? Com usar, inclusive nas tecnologias, assim, usar junto. Sim, né? a importância dos pais acompanharem aquele uso digital. Não só por uma questão de segurança, para os pais estarem atentos ao que é que está sendo consumido, mas para enriquecer a experiência mesmo. Né? Isso está bem estudado, assim, sabe que as crianças aprendem mais na interação. Sim, com o acompanhamento. Com o acompanhamento, isso. É um momento para compartilhar, né, também. Isso. Assim, por que tá jogando videogame, né? Ou tá jogando no tablet. Por que tá jogando esse jogo, né? Senta junto, tenta aprender. A criança explica pro pai, pra mãe, pro cuidador, pro vó, professora, né? Por que gosta daquele jogo? O que tá acontecendo? Qual é o objetivo? O que tem que fazer? Então, todo mundo vai aprendendo um pouco. Aí, de repente, a pessoa que está cuidando da criança já pode dar alguma orientação. Olha, isso não é legal, porque né, esse conteúdo é assim, sabe? Ou então compartilha, tá assistindo um filme, um programa de televisão, o YouTube. Aí pode compartilhar opiniões e todo mundo acaba se enriquecendo, né, dessa experiência compartilhada, né? Sim. E sabe que eles adoram contar pra gente, assim, explicar, Aham. né? Tanto os pacientes, assim, gostam de explicar pra gente como é que funciona um jogo, o que é que eles estão Sim, fazendo o que faz. e tal. Assim narrar o jogo. Isso, né? Até, também eles adoram explicar para os pais. Quando os pais se interessam, assim, né? Por fazer um tour, assim, pelo que é que a criança está usando. Eles adoram explicar e tem uma paciência incrível. Né? Para explicar. Lembro, assim, durante a pandemia… O que falta é os pais terem paciência de ouvir. Eu falo por mim, porque às vezes o meu filho me chama para explicar como é que funciona um jogo. Ele quer me dizer, não, porque aqui faz assim, mas… Para mim não faz diferença nenhuma, eu não quero ouvir aquilo ali, porque eu não vou jogar e não vou entender nada. Mas, claro que a gente tem que parar, prestar atenção, ouvir, mas às vezes essa parte é difícil também, porque o adulto sempre com 1000 coisas para fazer não quer estar prestando atenção numa coisa que para ele não faz sentido. Né? Talvez seja essa a tentação, né? A gente deixar a criança totalmente solta no mundo virtual, assim, que é… Sim. Tem de tudo, né? É o mundo, é a rua, né? É a rua. Deixa a criança solta na rua, tem de tudo. É uma parte importante do mundinho deles, assim, que acho que eles ficam felizes em compartilhar com a gente, assim. Né? Ficam. E, na opinião de vocês, quais são os principais benefícios da tecnologia para as crianças? Nossa, são muitos, né? Tem tanta coisa. Acho que primeiro a gente pode pensar, que nem eu tinha falado, assim, que é mais um ambiente de interação, de aprendizado, né? Para a parte socioemocional não é, então, uma tragédia, vamos dizer assim, o uso da tecnologia. Não, de jeito nenhum, né? Pode ser usado, realmente assim, é mais uma forma de interagir, de brincar, com equilíbrio e bem administrado, ele pode ser muito benéfico. Muito. A tecnologia eu começo já a romantizar a coisa também, né? Começo a pensar como escritor, como pesquisador, eu fico pensando, a tecnologia ela é uma extensão do ser humano, né? Né? Isso vem da teoria da comunicação já, né? Tipo, a mídia é a extensão do ser humano.
E é isso, a gente consegue fazer coisas, ou mais coisas, ou coisas de um jeito diferente com o uso da tecnologia digital, né? Então a gente, desde as coisas que a gente já está acostumado, né? Podemos falar com qualquer pessoa, a qualquer momento, encontrar o caminho, né? No GPS, coisas que há poucos anos atrás a gente não conseguia fazer. Mas para a criança é todo um novo mundo que se abre, né? Para poder, até uma questão de autonomia, de buscar informação, de expressar sua criatividade com ferramentas diferentes, de explorar novos mundos através de leituras, de vídeos, de acesso a um conteúdo muito mais variado do que a gente tinha, né? Quando a gente estava crescendo. Tipo, a gente tinha 2, 3 canais de televisão. Sim, não tem... A diferença é... 2, 3 canais de televisão, uma enciclopédia antiga na estante, e o resto era boato, né? Alguém contava uma história e a gente acreditava por 20 anos, até surgir a internet. E até a possibilidade de ser interativo, né? Isso é muito legal. Sim. Né? Isso também se estuda bem, assim, que as crianças aprendem bastante, né? Mas quando, principalmente os pequenininhos, né? Quando tem essa interatividade, assim, né? E novas formas também de enxergar o mundo e de se expressar e de fazer a arte também. A gente vê os videogames hoje em dia, a maneira como eles se desenvolveram e como as narrativas nos jogos foram se desenvolvendo, a qualidade da tecnologia, que deu um salto enorme, assim, né? E isso é toda uma nova forma de experiência que a gente não tinha tanto tempo atrás. Assim, sim. Né? Bernardo, e tu também, além desse livro, do Crianças Bem Conectadas, tu é autor de um livro infantil. Sim. Me conta desse livro, Naná e Maria. Então, eu como eu sou escritor também, eu pessoalmente me interesso por todos os gêneros, assim, né? Não tenho muito uma especialidade, assim, né? Então eu já publiquei contos, já publiquei um romance também. Um livro infantil, foi logo antes acho que foi um ano antes do Crianças Bem Conectadas, a gente lançou esse livro, eu e o Eduardo Medeiros, que é o ilustrador. E a gente... Que, aliás, lindo. Ele saiu durante a pandemia, meio inspirado pela experiência da pandemia também. Que é a história de 2 irmãs que vão com a família para um sítio. Para fugir No livro aparece fugir dos perigos e das preocupações da cidade grande. Mas é inspirado numa história real. Porque quando a pandemia começou, eu fui com a minha família, com as minhas filhas também. E o meu filho mais velho. A gente foi para um sítio e ficamos 2 meses lá. Então, e aí lá elas começam a se encontrar com criaturas do folclore, se perdem num bosque ali. E é uma pequena aventura por esse mundo, assim, meio fantástico. Sim. E aí, então, é uma história inspirada em outras histórias, né, de fantasia desse tipo. Sim, assim, mas também. Um pouco do que tu viveu no pós-pandemia também. Sim. Quanto tu acha que se mistura a vida do autor com a história que ele está escrevendo, com experiências que ele está vivendo naquele momento e, de alguma forma, tenta não exatamente relatar, mas contar e incrementar com outras histórias. Muito mais do que os autores geralmente admitem. Muito mais, porque os escritores às vezes respondem essa pergunta, não, é tudo ficcional. Pois às vezes eu tô lendo um livro e eu penso, mas como é que essa ideia disso aqui exatamente veio para esse autor? O quanto disso tem participação da história dele, da vida, do que experienciou, do que conversou, enfim. Sim, acho que toda forma de livro, mesmo um livro de não ficção, um livro como Crianças Bem Conectadas, que é um livro sobre tecnologia, sobre infância, vai partir das preocupações e das sensibilidades de quem está escrevendo, né? Sim. Então, eu acho que todo autor, seja de ficção ou não ficção, ou de poesia, vai estar misturando o que é importante para si, ou até detalhes da sua vida. Coisas que aconteceram, pessoas que ele conheceu. Sim. Vai estar aparecendo ali de alguma forma, sabe? Mesmo que seja inconscientemente. Aquilo vai aparecer, porque é muito comum a pessoa escrever uma história, escrever uma cena, e aí depois perceber numa leitura futura que tinha a ver com uma lembrança que na hora não apareceu na hora da escrita. Então tem tudo a ver, tá tudo interligado. Sim. Né? Eu achava que tinha que ser totalmente ficcional quando eu era mais jovem, né? Não, vou escrever só ficção. Mas a pessoa pode escrever um livro de fantasia e ele vai ser pessoal. E as coisas vão se misturando. Tá se mostrando de Muito, é uma exposição, né? É uma exposição.
E nos conta um pouco sobre escrita criativa, porque eu acho que é uma coisa mais recente nas universidades, né? Sim. Escrita criativa. E para quem estiver nos assistindo e tem vontade, por exemplo, de escrever um livro, ou não só de escrever um livro, a escrita criativa hoje ela é muito usada nas empresas e necessária, né? Sim. Como é que funciona o curso? O que as pessoas aprendem sobre escrita criativa? A escrita criativa tem uma história bem legal aqui no Rio Grande do Sul, especialmente, né? E na PUC, porque foi o primeiro lugar que ofereceu cursos de escrita criativa no Brasil, né? Foi aqui no Rio Grande do Sul. A gente teve algumas experiências. A Unicinos fez um curso de formação de escritores. A gente tem alguns outros lugares. A PUC do Rio tem o curso de letras, tem uma especialização, uma formação de escritores também. Mas na escrita criativa mesmo, assim, com esse nome, com esse formato, foi uma coisa que a PUC fomentou muito, né? Começou com aquela oficina famosa do professor Assis Brasil, que funciona desde 1985, sem parar. E aí depois surgiu o mestrado, o doutorado. Em 2016, que a gente começou a oferecer o curso de graduação em escrita criativa mesmo. Que é um tecnólogo de 2 anos e meio. E aí, por ali, os alunos vão passar por todos os tipos diferentes de escrita, né? Então, vão estudar romance, poesia, ficção em geral, não ficção, roteiro para cinema, televisão, texto teatral, e também escrita criativa digital, empreendedorismo criativo. Eles vão passar por tudo. Assim, é uma caixa de ferramentas para quem quer trabalhar com linguagem. E tem um monte de teoria também, né? Teoria da literatura, teoria do drama, teoria da lírica, teoria da narrativa. Vai passar por uma experiência completa, assim, e no final do curso eles escrevem um texto literário. O TCC é um texto literário, que pode ser uma coletânea de contos. Não tem a ver e não tem com crianças bem conectadas, mas era uma curiosidade que eu tinha e não podia deixar de te perguntar, porque claro. Já que tu tá aqui e faz isso e é professor nisso, então não podia perder essa chance. Não, imagina. Eu sempre me perguntar, eu saio falando. Né? Segurança online, vocês tratam sobre segurança, porque crianças bem conectadas, a gente sabe o quanto é importante o uso da tecnologia, mas para uma escola, como vocês entendem que a escola pode garantir, ou pelo menos tentar o máximo possível garantir a segurança das crianças online? Complicado isso, né? Garantir é uma palavra forte, né? É forte, Estimular, acho que é um pouco mais Estimular, eu acho que é mais realista, assim. Né? Porque acho que garantir segurança online de uma maneira muitas geral... vezes nem os pais, nem adulto consegue, né? É mais uma função dos pais, assim, porque a escola vai limitar ali o que ela vai oferecer para os alunos, né? Mais difícil é em casa, naquela coisa mais livre, assim, né? Que não tem outra maneira, assim, a não ser conhecer o que os filhos usam, porque até existem, né, formas... de proteger. É isso, né? Mas a supervisão dos pais é fundamental. Não, até porque, assim, existem os filtros, tudo, assim, mas a gente vê que eles driblam. Né? Sim. Eles driblam, assim, daqui a pouco o celular da criança tá todo bloqueado para uma série de coisas, né? A princípio, usar aquele aparelho tá super seguro, só que daí a criança vai na casa do vizinho e aí usa o celular do amigo e tal. Né? Então, assim, é muito na coisa da educação, assim. Sim. Né? Quais são as boas práticas que vocês acham que as famílias deveriam ter ou que as crianças deveriam ter para serem crianças bem conectadas? Acho que uma coisa importante, assim, de dar o bom exemplo, né? De poder ter momentos da família, assim, offline, né? Por exemplo, as refeições, assim, o ideal é que as refeições... larguem os telefones nas refeições. Isso, que as refeições sejam feitas, né? Sem a presença ali dos dispositivos eletrônicos também, né? Em termos de segurança, que é mais... algumas orientações, né, que podem ser dadas sobre
não se expor, né? Tipo, toda informação que vai pra internet, ela foge do nosso controle. Mesmo num grupo de WhatsApp, por exemplo. Sim. Então, as amizades mudam. Mesmo aquela pessoa, se a criança tem uma melhor amiga, um melhor amigo, e tá trocando informações, falando mal do outro coleguinha. E agora eles são amigos, mas daqui a pouco a Já amizade... não são e daqui E aí a é que pouco... ela pode dar um print naquela conversa e pode ir pra espalhar a questão de compartilhar fotos, fotos íntimas, inclusive. Tipo, isso é uma coisa que a gente não tem controle depois que vai, jogou, né? na rede, Isso, e eu acho que assim, quando a gente pensa em educação digital, né? Acho que ela começa antes da gente pensar no digital. Né? Começa ensinando como se comportar. Isso, como se relacionar, né? Empatizar com as outras pessoas, respeitar o espaço de cada um. Né? Então, se relacionar de uma maneira, né, saudável é um primeiro passo para poder fazer um uso mais seguro, né? E um bom uso. Um bom uso. E também tem outras práticas, né, que são legais, assim, de orientar. Aquela questão de desligar os dispositivos algum tempo antes de dormir. Para poder ter uma qualidade de sono melhor. Pensar, né, acho que uma questão de desenvolver empatia também, né? Será que não é só porque tá ali no WhatsApp que aquilo não tem consequências, né? Sim. As consequências do virtual são muito presenciais também, né? Por isso que a gente bate muito nessa tecla de não ter assim, o mundo virtual e o mundo real. Porque o mundo virtual também é real, né? Sim. O digital também é real. São só duas dimensões diferentes. Então, o que se faz no digital tem consequências no presencial, né? Então, pensar na questão da empatia. Será que as outras pessoas vão... O que eles vão pensar quando eles lerem o que eu estou escrevendo sobre eles, por exemplo? E uma outra boa prática também que existe, assim, é de não ter uma coisa que a gente chama de background media, né? Que é enquanto a criança tá brincando ou interagindo, né, com alguém, de ter uma TV ligada no fundo. Né? Ou as notificações, né? Tocando o tempo inteiro. Isso, né? Porque isso desvia o foco, né? Tanto assim do adulto que está interagindo, da criança, né? E a gente pensa que assim, é uma fração de segundo que tu olhou pro lado, que desviou o pensamento, mas não é bem assim. Né? A conexão perde em qualidade, né? E a gente sabe que a criança pequena, ela já tem uma capacidade limitada de acompanhar, de prestar atenção, né? Acompanha por um determinado tempo. Quanto menor a criança, mais curto ele é, né? E se existe, né, um estímulo como a TV ligada, né? Mesmo que a criança não esteja assistindo, isso vai encurtando também o tempo que a criança consegue prestar atenção na brincadeira e tudo, né? E isso repercute lá adiante na capacidade atencional, né? E acho que o que tu falou antes também, Laura, de ser, assim, questões individualizadas também, né? As orientações de segurança, as orientações de melhor uso de tecnologia vão depender de cada família, do funcionamento de cada família e de cada criança. Então, as orientações que vão se aplicar para uma criança de 3 anos são diferentes de uma criança de 6 ou pré-adolescente de 12, né? Então, lá em casa eu tenho 3 filhos, um de 16, uma menina de 11 e uma menina de 6. Então, as regras para o uso de tecnologia são completamente diferentes para cada um deles, né? Cada um tem na mais sua faixa etária. Um tem mais autonomia, o outro tem que ser mais supervisionado. E assim a gente vai negociando também. Né? E vocês acham que as escolas deveriam ter uma aula, uma cadeira, um período só para tratar de assuntos digitais? Acho que seria ótimo. Eu acho que sim. Para ensinar, mostrar os perigos, mostrar os benefícios, o quanto pode ser benéfico para a criança, desde que com equilíbrio, desde que com cuidado. Acho que sim, desculpa, Bernardo. Não, pode falar. Acho que tanto para crianças, quanto para os pais, quanto para os professores, né? Porque estão todos envolvidos nisso, né? Mas uma coisa que eu acho que é muito importante, assim, e que acho que se podia fazer mais do que se faz, assim, porque a gente vai nas escolas, conversa com os alunos, com os pais, com os professores, mas eu acho que podia ajudar bastante a gente ouvir eles. Né? Ouvir o que as crianças e os adolescentes... Porque às vezes a gente vai falar sobre um tema, assim,
que eles... eu já ouvi no consultório, assim... Ai, vocês vão lá falar sobre cyberbullying. Eu já tô careca de saber o que é isso. E o que eu tenho que fazer para me cuidar. Então, assim, eu acho que a gente também precisa ouvir eles, né? Para ver o que... Sim, porque as crianças, no fundo, são uns aviões, né? Sim, são muito rápidos e, de repente, a gente tá falando uma coisa que eles já estão voando na frente. O que não pode acontecer é aquele jogo de empurra, né? A escola dizer, não, os pais é que tem que cuidar dessa questão. E os pais dizerem, não, a escola é que tem que cuidar dessa questão. Na verdade, são os dois, né? Todo mundo tem que se ajudar. Uma colaboração. Isso, para que porque todo mundo está usando tecnologia em momentos diferentes, de maneiras diferentes, né? Na escola, em casa, na rua, com os amigos. Então, acho que todo mundo precisa parar para pensar como é que a gente está fazendo isso. Porque a tecnologia em si, ela é muito sedutora, né? Tipo, ela é muito... A gente pode só sair usando todas as ferramentas e se encantar. Ela é muito encantadora nesse sentido. E aí, as empresas de tecnologia que fazem os produtos, né? As redes sociais, por exemplo, são um dos maiores exemplos. A prioridade número 1 delas não é necessariamente o bem-estar de quem está usando, especialmente as crianças, né? Sim. Porque a maioria delas não é indicada para crianças. Embora a gente saiba que as crianças usem também, né? Elas também usam. Sim. Mas, então a gente não pode deixar isso também assim, mas o Instagram tem um filtro, ou, né, o TikTok, será que tem filtro para crianças de determinadas idades? Não necessariamente, eles não estão... As interações online não são mediadas em tempo real, né? Então... segurança é presença parental. Isso. E parental e de cuidadores em geral, né? Sim. Responsáveis por aquela... Responsáveis pela criança. E trazendo um pouco para a leitura, o que vocês acham de leitura em ambiente digital? Acho que é super estimulante, né? Acho que, assim, também existe na literatura médica, assim, que as crianças que já sabem ler no papel, que elas se beneficiam muito, né, com a transição para uma leitura digital, né? Até porque a leitura digital, ela te oferece mais conteúdos em sequência, né? Sim. Ela é mais atrativa, vamos dizer assim, né? Então, acho que é super legal. Eu vejo muito ainda nos alunos de escrita criativa ainda uma fetichização muito do papel. Do papel, eu quero ser escritor. Né? O pessoal que chega, eu quero ser escritor, então eu quero lançar um romance pela editora, um livro de papel, autografar na Feira do Livro. E aí o nosso papel no curso é até que tem uma cadeira de escrita criativa digital, né? E é também dizer para eles, olha, a literatura está em toda parte, né? Está em toda parte, é no físico, é no digital, tem que estar em tudo. O próprio conceito de livro hoje está assim, né? Tipo, o que é um livro? Não é mais o objeto, né? O livro é uma ideia, é um trabalho, é um determinado conteúdo organizado de uma determinada maneira que a gente pode ler em suportes diferentes. Eu acho que essa riqueza de experiências é que é a chave, né? A gente tem o livro em papel, tem a leitura no celular, tem no tablet, tem no computador, com maneiras diferentes de interação. Sim. E aí eu acho que a gente consegue abraçar um público bem grande e necessidades de experiências diferentes. Claro. Aqui no Elefante a gente sempre diz que o digital ele veio apenas para somar ao livro físico, jamais substituir, mas muitas vezes o digital ele se torna muito mais fácil. Por exemplo, tá saindo de férias, tu leva um telefone ou um tablet, tu tem a oportunidade de ler diversos livros sem ter que carregar o peso de estar carregando na mala, na bolsa, enfim. Então, tem diversas vantagens, mas jamais substituir o livro físico. Nosso objetivo é que as pessoas leiam. Quanto mais leitura, melhor. Isso. Seja digital, seja físico. Acho que essa é uma ideia que não só para leitura, né? A ideia de que o ambiente digital seja mais uma possibilidade. Mais uma possibilidade. Um ambiente, Sim. Né? Que sem dúvida, assim, é atrativo, é prático, é ecológico. Sim. Né? Aquelas ideias que a gente tinha, acho que principalmente nos anos 90, aquela coisa meio cyberpunk, assim, nós vamos conectar um cabo dentro do cérebro e entrar dentro da Matrix, entrar dentro do mundo virtual e viver lá dentro. Não se concretizou dessa maneira, né? E também a mesma coisa com a leitura. Teve um período no início dos anos 2000 ali que existia essa paranoia. Não, o livro digital vai
vai destruir o livro físico. E não foi isso que se concretizou, né? É uma complementação e as duas coisas convivem de uma maneira muito positiva, né? Bom, é isso. Olha, muito obrigada por vocês terem vindo ao nosso podcast. Não sei se vocês querem deixar algum recado para os nossos telespectadores. Leiam Crianças Bem Conectadas. Leiam Crianças Bem Conectadas. Quem quiser comprar o livro, encontra onde? Tem o site da editora, direto, só procurar pelo nome do livro. Qual é o site da editora, você sabe? Maquinaria. Maquinaria. Mas também tem na Amazon e em livrarias também. E em livrarias. Legal. Então, tá aqui, Crianças Bem Conectadas. Doutora Laura, quer falar alguma coisa a mais? Se quiser deixar uma mensagem para essa Muito câmera. Obrigada. Bom, acho que a mensagem é isso. Não vamos brigar com as tecnologias, né? Vamos usar elas a favor da gente. Extrair o que elas podem nos dar de melhor. Exatamente. Não é uma questão de demonizar, né, a tecnologia. Vamos maximizar os benefícios e minimizar os riscos. Perfeito. Muito obrigada. E para você que nos assistiu, se puder curtir, comentar, a gente agradece. Até a próxima. Este foi mais um Letrando, o podcast do Elefante Letrado, com a apresentação de Sheila Von Tobel.